Olá, fisioterapeuta, saudações, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a síndrome do impacto do ombro e a intervenção nessa queixa ortopédica muito frequente nos nossos pacientes com a terapia manual na prática. Então, se esse tema ele interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Eu sou Robson Cita, fisioterapeuta, especialista em ortopedia, traumatologia e atuo há mais de 20 anos tratando os pacientes aqui na cidade de São Paulo com técnicas de terapia manual. Então, se você quer conhecer os atalhos seguros da terapia manual, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente, me acompanha aqui nesse vídeo. Bem, a síndrome do impacto do ombro ela é um conflito mecânico entre estruturas ósseas e cápsulo-ligamentares. Vamos lá, demonstrar no modelo anatômico. Aqui nós temos um osso do braço, que é o húmero, ok? Este osso. E aqui nós temos então a escápula. A junção entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide forma a articulação do ombro, a articulação gleno-humeral. Lembrando que a articulação do ombro, o ombro em si, é um complexo articular, onde nós temos a articulação externo-clavicular, acrômio-clavicular, escápulo-torácica e a gleno-humeral. A síndrome do impacto do ombro, ela ocorre, então, entre o choque, ou seja, o conflito mecânico entre estas estruturas ósseas, entre a articulação acrômio-clavicular, que forma o teto da articulação, e o seu assoalho, que é a cabeça humeral. Então, os tecidos moles que se localizam entre o teto da articulação e o seu assoalho, eles ficam propensos, eles ficam mais predispostos a estresses mecânicos, a esse conflito articular, gerando então todo um processo articular, não só na bursa subacromial, as famosas bursites, como também nos tendões do manguito rotador, principalmente o supraespinhal, que passa entre o assoalho e o teto dessa articulação, assim como o cabo longo do bíceps. Então, essa síndrome ela é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, ela é multifatorial, tanto causas específicas de atividades repetitivas, até mesmo causas de outros fatores, desequilíbrios musculares que podem ou não estar envolvidos. E ela, didaticamente, ela é dividida em 3 estágios. Num primeiro estágio, nós temos o processo inflamatório, ou seja, edema e hemorragia local. Ela comete principalmente pessoas, indivíduos abaixo dos 25 anos de idade. A etiologia, ou seja, a causa, ela é geralmente pela prática esportiva de movimentos que acontecem overhead, ou seja, arremessadores, jogadores de vôlei, o pessoal do crossfit com os movimentos de levantamento de peso olímpicos, LPOs, e também atividades laborais repetitivas. O tratamento em geral para esses pacientes, ele é conservador e indica até um bom prognóstico. Depois nós temos um estágio 2. No estágio 2 nós temos um processo já degenerativo desse tendão, o qual acumula tanto fibrose como tendinopatia, entre geralmente 25 e 40 anos de idade. A causa, geralmente também, movimentos repetitivos por sobrecarga mecânica desses tecidos subacromiais. Ou seja, isso começa a acontecer de uma forma crônica ao longo dos anos, não é de uma hora para outra. São pacientes que você vê, já têm uma idade mais avançada.
e esse estresse ele foi ocorrendo ao longo da vida desse paciente. Tratamento também é um tratamento conservador e também apresenta um bom prognóstico. Não tão bom quanto o anterior, mas também apresenta um bom prognóstico. E por fim nós temos o estágio 3, onde são pessoas já acima dos 40 anos de idade e essas pessoas já apresentam aqueles esporões ósseos, o que indica já a instabilidade dessa articulação, uma grande sobrecarga ao longo de anos, já apresentando rupturas que podem ser parciais ou totais do manguito rodador, em geral do supraespinhal, ok? O tratamento em geral é um tratamento conservador, mas pode ser cirúrgico. Tudo vai depender da limitação funcional e da dor, da qualidade de vida, o quanto ela foi comprometida nesse paciente. A terapia manual na prática. Como é que funciona a terapia manual na prática? Primeiro lugar, quando esse paciente chega para o fisioterapeuta, ele precisa fazer uma anamnese detalhada, colhendo toda a história clínica do paciente, ou seja, quando iniciaram esses sintomas, como esses sintomas iniciaram, houve uma causa aparente ou não? Esses sintomas eles foram se instalando de forma insidiosa, sem uma causa aparente, por um estresse mecânico repetitivo ao longo dos anos. E como que evolui desde o início dos sintomas até o momento atual desse paciente? Qual o comportamento dos sinais e sintomas? Quais fatores no dia a dia desse paciente com uma síndrome do impacto do ombro são responsáveis pelo agravamento dos sintomas? Então, movimentos que ele faz no dia a dia de se vestir, colocar uma blusa, atividades de estender uma roupa no varal, cozinhar, digitar. E quais os fatores no dia a dia que aliviam os sintomas desse nosso paciente? Repouso, quando eu estou deitado, deitar em cima do braço, piora, não piora, enfim, todos esses detalhes do comportamento dos sinais e sintomas são importantes para a gente poder avaliar o grau de comprometimento desse paciente, enfim, desse quadro que ele apresenta e instituir o tratamento de forma mais adequada para ele. E também, muito importante com o paciente, saber se ele já fez tratamentos prévios a essa consulta. E se fez, caso tenha feito, que tipo de tratamento ele fez? Será que ele fez uma fisioterapia à base de choquinho, ultrassom, cinesioterapia ou não? Ele fez um tratamento mais avançado de fisioterapia, com técnicas manuais, alguns outros recursos específicos. Tudo isso é importante a gente determinar nessa avaliação inicial do paciente, ok? Depois nós vamos para o exame físico e diagnóstico diferencial. Então, não basta o paciente chegar para você, eu tenho uma dor aqui, levanta o braço, dói, põe o braço para trás, dói, isso é uma síndrome do impacto do ombro. Não, não é assim que funciona. Muitas dores localizadas na região do ombro são dores referidas da coluna cervical, ou seja, a dor que o paciente está indicando para você aqui não é o local da causa dos sintomas, ela é uma dor referida de outra região, ou seja, problemas de coluna cervical podem causar tanto dores locais como dores à distância no nosso paciente e precisa ser examinado, ou seja, examinar os movimentos ativos, livres aí da coluna cervical, extensão, se reproduz ou não algum sintoma. Se reproduz, eu vou demarcar lá no diagrama CITA a intensidade da dor, a localização. Depois, a mobilidade de flexão, se tem limitação de mobilidade, se não tem, se reproduz sintoma, a intensidade desse sintoma, e vou documentando as rotações da cervical, os movimentos de retração, os movimentos de protração e vejo se isso altera ou não os sintomas dentro daquelas atividades, daqueles fatores agravantes que o paciente me falou. Caso eu tenha alguma alteração no sentido de melhora ou piora desses sintomas,
pode ser que eu tenha influência da coluna cervical. E isso precisa ser investigado e abordado. Não tendo descartado a coluna cervical, eu vou avaliar as demais articulações do complexo articular do ombro. A articulação acrômio-clavicular, a articulação externo-clavicular, a articulação escápulo-torácica, ou seja, todas essas articulações têm que ser avaliadas durante este processo. Porque caso eu não avalie, eu posso estar comendo bola lá na frente. É o paciente que fala, pô, já fiz aqui 20 sessões, 30 sessões e eu não melhoro. Tive uma melhor. Você está melhor? Ah, estou melhorzinho. O paciente ele não tem uma melhora expressiva. E nós vamos então, excluindo então todas essas possíveis causas que podem causar dor no ombro, a gente vai para um exame específico do ombro. Eu avalio basicamente os movimentos de elevação do ombro, eu vou avaliar então todo esse arco doloroso de movimento, quando ele começa, quando ele termina, qual o comportamento dele, se tem limitação de amplitude de movimento, se não tem, vou documentar tudo isso. Vou palpar tendões específicos, então com o paciente com um movimento de flexão, extensão, adução e rotação interna, eu consigo expor mais aqui do meu paciente quem? O tendão do supraespinhal. Eu vou lá e vou palpar esse tendão do supra, ver se tem dor local ou não. Com o movimento de flexão, adução e rotação lateral, eu consigo expor um pouco mais o infraespinhal lá atrás. Então eu vou lá e vou palpar esse infraespinhal do meu paciente. Então são estratégias que nós vamos adotando e aplicando com o paciente no processo de avaliação para ver como se reproduzem ou não os seus sintomas. Passando então esse estágio inicial, feito o exame palpatório, eu vou para os testes então de unidades contráteis. Fiz lá um movimento de elevação, fiz um movimento de rotação lateral, um movimento de rotação medial, vejo se tem restrições, limitações e vou para os testes dos TUCs. Os TUCs, testes das unidades contráteis, onde eu vou pedir então para esse meu paciente fazer movimentos resistidos, isométricos, e ver se isso reproduz ou não algum sintoma dele. Se reproduzir, eu vou identificar quais os tecidos estão envolvidos no movimento de flexão do cotovelo, um cabo longo do bíceps, no movimento de uma rotação interna de ombro, por exemplo, um subescapular, no movimento de rotação lateral, um infraespinhal redondo menor, ou mesmo no movimento de elevação do braço, um supraespinhal, ok? Então eu posso entrar, aí cada um a critério seu, pode entrar com testes provocativos, os quais conhece. Teste de Jobe, aquele de lata vazia que eu peço para o paciente realizar, ficar nesta posição de elevação com rotação interna do braço e dou resistência sobre ele. O teste de Neer, eu levo passivamente o braço do paciente em elevação até o fim do arco de movimento. E por fim, o de Hawkes-Kennedy, que seria o de flexão, rotação medial do ombro. Isso faz com que eu estresse os tecidos mediais, reproduzindo ou não sintomas desse meu paciente, ok? Então, a gente terminando o exame físico do nosso paciente, a gente vai entrar então numa próxima etapa, que é a etapa do tratamento desse paciente, tá? No processo de tratamento, nós vamos entrar sempre com técnicas específicas de coluna cervical, porque a coluna cervical, por ser uma articulação adjacente, ela será, devido a uma queixa local do paciente com uma dor no ombro e a cervical não fazendo parte, ela também corre o risco de começar a ser uma articulação que vai ser sobrecarregada, por quê? De forma compensatória. Se eu tenho um ombro doloroso, eu vou começar a compensar com músculos cervicais, com músculos escapulares, o que vai demandar mais sobrecarga para essa articulação. Então, nesse momento, eu entro com técnicas específicas de mobilização articular para essa coluna cervical. Então, as técnicas de PAC, as técnicas de PAU, que seria a pressão póstero-anterior unilateral para a coluna cervical, assim como as técnicas de pressão transversa,
caso eu veja alguma sintomatologia também relacionada à limitação da mobilidade. Vou entrar com técnicas de tração, pompagem cervical, técnicas de liberação miofacial de músculos suboccipitais, músculos escapulares, músculos do manguito rotador, técnicas de mobilização articular acrômio clavicular, externo clavicular, gleno humeral, onde nós vamos trabalhar com as técnicas de decoaptação caudal, onde eu vou estirar mais a cápsula inferior, que tem uma função de restrição mais multidirecional desse ombro. Vou trabalhar com técnicas de pressão póstero-anterior para o ombro, da glenohumeral, o qual vai me liberar mais as restrições de cápsula anterior, caso esse meu paciente apresenta limitação da rotação lateral. Técnicas de pressão antero-posterior, a PA que a gente fala, gleno-humeral. Para quê? Para estirar mais a cápsula posterior, ganhar mais mobilidade em rotação medial, caso seja necessário para o nosso paciente. E também gosto de trabalhar com a decoaptação lateral do ombro desse paciente, ok? Então, basicamente, são essas as técnicas que eu aplico no dia a dia para tratamento do meu paciente com a síndrome do impacto do ombro. E à medida que eu tenho uma melhora do quadro sintomatológico, eu começo então a introduzir com esse meu paciente o trabalho, os exercícios de fortalecimento muscular. Pois bem, durante esse processo de tratamento do paciente, eu vou entrar já com ele com profilaxia imediata. Não adianta o paciente vir, eu tratar ele aqui na minha clínica, falar, opa, tá tudo bem, mas ele sai, ele não tem orientação de atividades, posições, exercícios que ele vai realizar no dia a dia, e vou passar para ele exercícios específicos. É como se o paciente fizesse uma limpeza no dente, ele volta para casa, não escova o dente, não passa fio dental. Não, eu vou ensinar profilaxia. Ele vai fazer um exercício no dia a dia, assim como escovar os dentes. Você não tem que pensar que isso é uma obrigação. Você faz exatamente para que você mantenha o seu quadro clínico estável, mantenha o seu quadro evoluindo de forma gradual. Então, vou passar para esse paciente, caso ele tenha limitação de rotação lateral, exercícios com bastão para rotação lateral, exercícios com uma faixa para movimento de elevação, exercícios com uma faixinha para o movimento de rotação medial. Ou seja, esse meu paciente ele vai sair com exercícios específicos conforme as necessidades que ele apresenta no dia a dia. Então, basicamente, trocando aí em miúdos, é assim que nós aplicamos, que nós tratamos os nossos pacientes com síndrome do impacto do ombro, utilizando então todo um raciocínio clínico da terapia manual. Espero que vocês tenham gostado. Faço um convite aí a todos os fisioterapeutas que gostam da área ortopédica e que atuam com recursos que já a gente pode dizer que são básicos da fisioterapia, um tanto que obsoletos para um resultado satisfatório com o seu paciente, onde o seu paciente ele já não consegue perceber valor no seu trabalho, porque esse atendimento é um atendimento padrão, utilizado em todo lugar, onde não se trata a causa da dor do paciente, sim os sintomas que ele apresenta. Então, é de suma importância um profissional da fisioterapia ele carregar a sua caixinha ali de ferramentas e com uma avaliação precisa, minuciosa, estabelecer uma conduta que possa atender às necessidades do seu paciente. Isso agrega valor, isso gera valor para o seu trabalho, fazendo com que você se destaque como um fisioterapeuta na sua cidade, no seu bairro, enfim, aonde quer que você atenda, seja no seu consultório, em uma clínica, num hospital.
Então faço um convite para vocês, fisioterapeutas que querem um conhecimento mais aprofundado em técnicas de terapia manual, que venham conhecer o método SITA, esse Sistema Integrado de Técnicas Terapêuticas Avançado, onde eu ensino para vocês os atalhos da terapia manual, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente, simplificando o seu raciocínio e otimizando os seus resultados. Então, fisioterapeuta, se você quiser saber mais sobre o meu curso 100% online, basta você entrar no site metodocita.com.br. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos os fisioterapeutas. Até mais!